Te adorarei, te adorarei. Pai do Senhor, Isabelle, a paz do Senhor, Yara, Azaf, a paz, irmão Robson, a paz, Loren. Deus abençoe sua vida. Padre Robson, Yara, Azaf, a paz, irmã Loren. Que Deus abençoe a sua vida. A paz, Douglas, a paz, Gabi. Paz, Douglas, Gabi. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, esse é quem tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, esse é quem tu és. Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. A paz, Gisele. Deus abençoe sua vida, seu filhote, seu esposo. Tudo de bom, Gisele. A paz, Gisele. Deus seja contigo. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, esse é quem tu és. Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Das lágrimas para as orações, usais resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, está nos corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, esse é quem tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto,
luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. A paz do Senhor para todos. Estão começando mais uma live, né, da Igreja Cristã Filadélfia. A pastora Cecília com o pastor Alberto aqui. Eu sempre falo, né, que Deus está muito feliz, né, e nós também de estarmos aqui juntamente com vocês, né, nessa live, dedicando o nosso tempo para Deus, né, como Ele faz conosco às 24 horas, e nós dedicando agora, neste momento, né, cultuando o nosso Deus, né, para dar início, né, ao nosso culto, né, de adoração ao Senhor. Pedi ao pastor Alberto para poder estar trazendo a oração. Amém? Amém. Graças e paz para todos, irmãos. Uma boa noite, amém? Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por esse dia que a qual tu nos deste, Deus. Dia que nós não somos merecedores de nada, mas tu com a sua bondade, Deus, tu com a sua grandeza tão grande em nossas vidas, nos concebeu esse dia de hoje, Deus. Deus, muito obrigado, porque nós entendemos e cremos num Deus que pode fazer milagre, até mesmo naquilo que muitos não acreditam mais. Mas, Pai, agora eu venho te pedir, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas iniquidades, aquilo que falamos e não foi do seu agrado, aquilo que pensamos, ó Deus, e também não foi do seu agrado, Deus. Venha perdoar as nossas iniquidades, venha nos perdoar, Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, né? Agora, nesse momento, entrou a Daniele. Deus abençoe a sua vida, irmã. Tudo de bom aí para sua família, né? Aqueles que estão entrando, a gente não tem acesso a todos, né? Mas Deus esteja com vocês, né? Que Deus dê sabedoria para cada filho que está assistindo aqui a nossa live. Amém? Hoje nós vamos falar, né, de mais uma mulher da Bíblia, né? Hoje pela parte da manhã, né, no nosso culto presencial, que foi uma benção, né, pastor? Foi muito bom, foi benção mesmo. Antes de estar até falando aqui da presença, né, do Senhor, falando, entrou agora a família, como é que a gente fala? Salustiano, né? Entrou o Wendel, a Elisa, a Mimi, Thaísa e o Wendel. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Amém? De manhã nós falamos sobre Raabe, né? Nós falamos sobre Raabe e sobre Raquel, né? E agora na parte da noite, né? Vamos falar sobre Miriam, né? Então aí, esse mês, né? Mês de Outubro Rosa, nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia. E mês seguinte, o pastor vai estar falando sobre os homens da Bíblia, né? Para a gente conhecer mais um pouquinho. É um ensinamento que a gente passa, né? Para vocês memorizarem e até ver como é bom a gente estar folheando a Bíblia, que a gente vai conhecendo, a gente vai buscando, né? Vai aprendendo.
muita coisa que passa despercebido. E é bom a gente saber um pouquinho, até mesmo para a gente não ser enganados. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria estar lendo aqui em Êxodo 15, do 20 ao 21. Êxodo 15, do 20 ao 21. Aleluia. Tá logo no comecinho, irmãos. Logo depois de Gênesis. Tem errado. Êxodo 15, do 20 ao 21. Êxodo do 15. Êxodo 15, versículos 20 e 21. Amém? Vamos lá. Êxodo, isso. A profetisa Miriam, irmã de Arão, e tomou o tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui a gente vê, né, Miriam. Tem até uma música, né, que as sementinhas louvam lá, né, e dançam, né. Fica tão bonitinho, né, pastor? Poxa. Aí nós, assim, os mais jovens, né, como nós aqui que estamos assistindo, né, a gente louva e dança também com eles, né, porque a gente vê que quando a gente está na presença do Senhor, é alegria, e é isso que nós temos que fazer, dançar. Não é a gente, como tem pessoas que aceitam Cristo como seu único Salvador, fica de cara amarrada, fica triste, e é alegria, irmãos. Apesar dos pesares, com todas as lutas, a gente passa a ter aquela alegria de dentro para fora. E é o que acontece com Miriam. Miriam, para quem não sabe, né? A palavra Miriam significa no dicionário Senhora Soberana. Miriam. E no hebraico significa Maria, né? Então a gente vê assim, Miriam parecido, né? Com Maria, é no hebraico. E Miriam, o significado da palavra Miriam, Senhora Soberana. Nós aprendemos que nós vimos aqui que Miriam foi a primeira profetisa a ser falada na Bíblia, né? Como já teve a Débora, né? Que também foi profetisa, e sabemos que Miriam foi a primeira profetisa. E a gente vê que Miriam foi irmã de Arão e de Moisés. Olha só, os três, né? Miriam dava banho no rio Nilo, e Moisés, conhecido, né? Porque ele bem pequenininho, ela servia como babá, protetora. Ela cuidava do seu irmão, ela banhava o seu irmão pequenininho. Então, Miriam era bem mais velha do que Moisés. E nós aprendemos com Miriam que nós somos usados por Deus, nós somos dependentes de Deus e sabemos que Deus pode fazer o que Ele quiser nas nossas vidas. Pode ser qualquer hora. Deus, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele fala conosco, né? E a gente vê que no nosso dia a dia, né, as pessoas falam assim, como Deus não falasse com eles, mas fala. Independente de você ter um cargo na igreja ou não, se você estiver buscando
ao Senhor, Deus vai falar contigo, vai abrir a sua mente e você vai conseguir passar aquilo que você aprendeu. E Deus, ele te capacita para isso, né? Então a gente vê que é com as atitudes, a gente aprende com as atitudes corretas, a gente aprende com nossos erros, basta nós queremos aprender. Porque muitas vezes, a gente erra e a gente acha que Deus não vai nos perdoar. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Por isso que a gente fala, aprendemos com nossos erros e pedimos perdão a Deus. Glória a Deus. Para poder as coisas funcionar corretamente nas nossas vidas. E se sentir gratidão, se sentir obediente. Tem uma irmã até nossa na igreja, né, que ela fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes a gente fala assim, mas eu não vou obedecer não. Mas e o sacrifício que a gente paga o preço? Será que nós, até eu, a pastora, será que eu estou pronta para pagar o preço da desobediência? Porque a gente não sabe que Deus quer passar para nós, o que Deus vai permitir que aconteça nas nossas vidas, de fato, quando tem a desobediência. E sabemos que nesse meio tempo de andança, né, dele estar Miriam, juntamente com seus irmãos, no Egito, passaram por muitas coisas, né? A caminhada foi difícil, a caminhada foi longa. E ela achando que só Deus falava com ela, né? E não falava com seus irmãos. Moisés, usado por Deus, né? E ela foi questionar, ela foi falar mal de Moisés. Nessa caminhada, eles estavam lá na tenda e ela junto com seu irmão Arão falando mal de Moisés. Olha, é muito difícil a gente falar, né? Eu vejo assim, se passando aí eu penso isso, aí eu vou falar. Mas muitas vezes a gente tem que pensar antes de falar. E quando a Miriam falava, né, tudo que ela falava, Deus escutava. E tudo que eu falo, mesmo que meu esposo não escute, né, mesmo que a minha filha não escute, Deus escuta tudo que nós falamos. Deus escuta tudo, até os nossos pensamentos. O inimigo, ele não consegue penetrar nos nossos pensamentos. Mas Deus consegue. Ele sabe até os seus pensamentos. Você está com o seu filho do lado, com o seu esposo do lado, ele não sabe o que você está pensando. Ele só vai saber aquilo que você fala. E Miriam, né, tinha, né, como era conhecido, como eu falei até das sementinhas, a gente conhecia ela que ela dançava, ela cantava, né, e ela tinha o seu tamborim, que o seu povo, né, o povo ficava atrás dela quando ela pegava o tamborim e começava a louvar o Senhor, começava a cantar. O povo seguia ela, dançando juntamente com ela. E ela, aos 86 anos, Deus falou com ela que ela era uma profeta. Deus falou com ela e, com forma de gratidão, ela louvou, ela dançou, ela fez como glória. Ela falou assim: estou feliz, então eu vou dançar na presença do Senhor, eu vou louvar na presença do Senhor. E o seu povo seguia juntamente com eles, vinha junto com eles. Nisso ela achava que era só
com ela que Deus falava. Deus fala com todos. Não devemos ficar desacreditados que é só comigo ou é só com a outra pessoa. Porque Deus capacita. Eu falo, irmãos, Deus capacita. Eu sempre falava assim, eu não vou conseguir, eu não estou apta, não é para mim. Mas Deus falou assim, você tem um dom, o seu esposo tem outro dom. Deus dá um dom para cada filho teu, né? Porque nós precisamos de cada dom, de cada jeitinho de cada um, para que junto formamos o que Deus quer que nós façamos. E nisso, ela ficou ali falando, né? Como eu estava falando para vocês, como ela falava, Deus escutou ela falando. Deus não se agradou do que ela estava murmurando, porque ela aparentemente ela falava mal de Moisés, do que Deus tinha ordenado, que Deus tinha falado com Moisés. E Deus não se agradou disso. Deus não se agradou. Porque a gente bota assim dúvida, a gente acha que está acontecendo, está errado, não é de Deus, não é aquilo. Mas devemos pensar, raciocinar, para ver se é do Senhor ou se não é do Senhor. Porque quando você fala do seu irmão, quando você fala até mal do pastor, entendeu? Quando você fala da pessoa que é enviada do Senhor, da pessoa que é serva do Senhor, você está falando mal de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que é do ser humano, é da carne, mas não. Deus toca na pessoa para poder estar falando contigo, para falar com outra pessoa, e você bota a dúvida. Você diz que não, isso é da carne. Quem somos nós para poder duvidar? Não devemos julgar aquilo que foi falado. Sabemos que é isso que acontece. Muitas vezes julgamos a pessoa e não sabemos o que ela está falando é de Deus ou não é de Deus. Você não pede confirmação do Senhor, você já vai a julgamento. E muitas vezes acontece coisas ruins na sua vida pelo julgamento que você faz. Foi o que aconteceu com Miriam. Miriam julgando, falando mal de Moisés. Ela não falou mal de Moisés, que Moisés era Deus. E o que aconteceu? Deus foi lá e chamou Arão, chamou Moisés, chamou Miriam para fora da tenda. E falou, venha para fora. Quero conversar com vocês. Porque eu escutei isso e isso. Por causa da desobediência. Foi uma desobediência. Porque você fez um pré-julgamento da pessoa. Né? E ele falou assim, você não está falando mal de Moisés. Você está falando mal de mim. Porque sou eu que falei. Sou eu que disse. E ele falou, por causa disso, você ficará leprosa durante 7 dias. Olha, irmãos, 7 dias. Meu Deus. Tudo ficou parado por causa da Miriam. Não puderam seguir adiante por causa de Miriam fazer o pré-julgamento. E muitas vezes a gente faz pré-julgamento das pessoas. A gente não entende porque o irmão falou aquilo, o pastor pediu para você fazer isso. Você não sabe. Como diz a irmã na igreja, é melhor obedecer do que sacrificar. Fala assim, Senhor, toma nas suas mãos.
Senhor, é de ti. Se não for, é a pessoa com Deus. Quem somos nós para estar julgando ou falando? Porque nós não somos totalmente certos. Nós não somos 100% certos. Nós temos falhas. Eu sempre até falo com a minha mãe, com meu esposo, se a gente tivesse assim totalmente 10, 100%, Deus já tinha preparado e já tinha me levado. Eu preciso ainda me consertar em muitas coisas. Muitas coisas. Então quem sou eu para poder desaprovar o que Deus fala, que Deus usou uma pessoa para poder estar falando? Eu tenho que orar, jejuar, para Deus me dar discernimento, para ver se aquilo mesmo foi certo. E Miriam pagou o preço juntamente com o seu povo. Por causa da desobediência de um, né? Todos pagaram. Todos tiveram que ficar parados. Não puderam seguir adiante. Eles já tinham saído. O povo já tinha sido liberto do Egito. Né? Como em agradecimento, ela dançou, louvou. Olha só, já tinha passado, né, por uma etapa. E por causa disso, ela ficou ali doente, prostrada, tendo que ficar fora da tenda durante 7 dias, seu povo ali, ó, juntamente, esperando, por causa da desobediência, do pré-julgamento. Porque aí ela fala assim, Deus fala comigo, né? Eu teria que saber. Não é assim, irmãos. Deus fala de acordo com cada um. Fala com o pastor de um jeito, fala comigo de um jeito, fala com vocês de outro jeito. E a gente vai lá e julga. E as consequências, a gente paga pelas consequências. Quando a gente faz o pré-julgamento do seu irmão, da sua irmã, não devemos, irmão, fazer o pré-julgamento. Não devemos, irmão, pensar que nós estamos certos e os outros é que estão errados. Miriam pagou o preço, mas Miriam pagou juntamente com seus irmãos e com o povo também, que ficaram parados, não puderam sair dali, né? 7 dias. E você, quanto tempo você tá, né, no deserto? Meu Deus! O pré-julgamento que você fez. Meu Deus! Por achar que você é que estava certo e o seu irmão que estava errado. Pode ser, a Miriam ficou 7 dias, mas às vezes o seu vale não está sendo 7 dias, está sendo, pode ser 7 horas, 7 dias, 7 meses, 7 anos. E aí, o que você tem feito julgando a pessoa? Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Só Deus. Meu Deus. Porque Deus faz justiça. Deus, ele corrige cada um de nós. Né? Hoje de manhã eu falei com os irmãos, né, que para Deus não tem pecadinho e nem pecadão. Ele julga da mesma forma. Então quem somos nós para estar julgando? O pré-julgamento. Não faça como Miriam. Se você está aí no deserto, se você acha que não está aguentando mais, pede perdão. Pede perdão ao seu próximo. Fala assim, me perdoa porque eu te julguei. Me perdoa porque eu achei que era assim. Me perdoa. Porque Deus é que pode te colocar e te tirar do vale. Só vai depender de você, irmão.
Mas você tem que descer para que Deus suba na sua vida. Se você não descer, Deus não sobe na sua vida. Você tem que ser pequenino, como Asaf, né? Como o Enzo da nossa igreja, como as crianças que a gente conhece. Tem que ser pequeninos, mansos, de inocência, pureza. Não queira ser maior do que Deus, que você nunca vai conseguir isso. Porque você não é onisciente, você não é onipresente, você não é onipotente. Você pode estar em todo lugar? Você pode ajudar todos? Não. Não vamos errar, vamos cair em consciência. Ver que a gente pode fazer as coisas do Senhor, sim. Mas sem julgar o nosso próximo. Se ele está errando, se ele errou, coloque ele na mão do Senhor. Pede, Senhor, toma meu irmão nas tuas mãos. Eu não sou nada, eu sou falho. Eu não posso, eu posso ajudar ele em oração. É isso que eu tenho que fazer, ajudar meu irmão em oração. E muitas vezes a gente não quer orar, a gente não quer parar para falar com Deus. Para ver o que está acontecendo, o que aconteceu com Miriam. Porque muitas vezes, irmãos, você acha que você está pecando sozinha, você está levando todo mundo que está perto de ti, está levando consigo. Não é só você. Um erra, a família toda erra junto. Pede perdão, né? Fala com seu próximo. Me perdoa, irmão. Me perdoa, irmã. E se ele não quiser te perdoar, vai ser ele com Deus. Você já fez a sua parte. Porque quando nós pedimos perdão, Deus nos perdoa. Ele esquece. Ele não fica toda hora te lembrando que você fez. Perdoou, acabou. Perdoou, acabou, irmão. Quem te lembra é o ser humano. Ele toda hora fica lembrando. Perdoou, acabou. Não faça como Miriam. Não deixe que a lepra te pegue. Porque você não sabe o tempo que Deus vai te deixar leproso, leprosa. Pense nisso, né? Para poder você amar mais, a cuidar mais, né? Pensar como você pode ajudar, como você também pode se ajudar, fazendo as coisas para o Senhor. Não querer achar o que Deus deu para o teu irmão tem que te dar. Não, Deus dá de acordo com cada um. Um corre mais, o outro pedala mais, o outro sabe dirigir, o outro sabe cozinhar, cada um de uma forma. E juntos abraçamos a obra do Senhor. E junto fazemos as coisas acontecer. E junto seremos mais do que vitoriosos. Não vamos perder essa batalha. Precisamos ganhar essa guerra. Mas não é fazer cabo de força, cada um para um lado. Precisamos andar na mesma direção, porque juntos somos mais do que fortes. Como um elo, né? Como uma aliança que não tem o começo nem o fim, né? Junto, abraçado, se sinta abraçado, né? É isso, irmãos, que a gente tem que fazer. Não pense que você não pode ser usada. Não pense que Deus não pode usar quem está perto de você. Só pergunta assim, Senhor, é de ti, mas não julgue, não julgue, para poder você não ficar com essa lepra, né? Porque muitas vezes a pessoa, né, o ser humano morre de lepra, porque não aguenta o tempo que o Senhor quer deixar você
com essa enfermidade. Deixar você ficar refletindo o que você fez, o que você julgou. Vamos obedecer, que é melhor do que sacrificar. Essa palavra que eu queria deixar para vocês. Vamos pensar, né? Vamos fazer como Miriam. Agradeceu, foi lá, saiu do Egito, agradeceu e depois botou tudo a perder. Podemos seguir adiante para entrar na terra prometida. Olha só, você está caminhando, podemos já pegar a sua bênção e aí você para no meio do caminho, porque você está enfermo, você não consegue andar, você não chegou na porta para poder entrar na terra prometida e não entrou, porque você vacilou, você fez Deus ficar triste, porque você não está falando do seu irmão, você está falando de Deus. E não devemos fazer isso, não devemos pecar dessa forma, falando mal de Deus, porque tudo que Deus faz nas nossas vidas, Ele está certo. Mesmo que a gente tenha consequência, não é isso, mas Ele está certo. Porque Deus quer o melhor para nós, sempre. Porque Ele é o nosso Pai e devemos abraçar, porque Ele quer o nosso bem e não o nosso mal. Amém? Eu queria, né, louvar, né, agora, né, pastor? Um louvor aqui e ver que como é que Deus transforma as nossas vidas. Ele pode te tirar do deserto. Basta você crer, vigiar a sua língua. Que ela abençoa, mas também amaldiçoa. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei,
te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaurações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaurações, tu és a resposta, Jesus. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. De novo. Meu Deus é milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Né? Deus de milagre, Deus de promessa, o caminho no deserto, a luz na escuridão. Só Ele, Pai. Só é Ele, nosso Pai, que pode fazer isso. Amém. Amém. Nosso pastor vai estar fazendo agora o encerramento, né? Amém, pastor? Amém. Oremos então, né? Curvem suas cabeças. Grandioso e eterno Deus. Deus, nós entendemos e sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus de luz no deserto. Tu és o Deus que é Deus no claro e Deus até mesmo na escuridão. Pai amado, Pai querido, eu te peço agora, neste momento, Deus, Tu sonda, Tu conhece e Tu sabe, ó Deus, o que a sua filha está pedindo. A nossa irmã Daniele, que está até mesmo pedindo, ó Deus, oração. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que Tu entre, Pai, com providência na causa da nossa irmã. Deus, em nome de Jesus, se for algo até mesmo de cura, que Tu venha curar. Amém. Se for libertação, que Tu venha libertar. Deus, se for uma porta de emprego, Deus, que Tu venha abrir. Deus, se for, Pai, até mesmo para salvar, Deus, que Tu venha salvar, Deus. Amém. Eu te peço, ó Deus, que Tu trabalhe e ministre na vida da família da nossa irmã Daniele, de forma sobrenatural. Amém. Porque eu sei, Deus, que o natural ela já está fazendo, Deus. Deus, só restou o sobrenatural para Tu trabalhar na vida da família dela. Deus, então, em nome de Jesus, manifesta o Seu poder, manifesta a Sua glória na vida dela. Pai, eu também te peço, Pai, por cada pessoa que a qual está até mesmo cultuando a Ti nesse momento da live. Amém. Deus, em nome de Jesus, essas pessoas não estão simplesmente vendo ou ouvindo a live. Pai, eu entendo e eu sei, Deus,
que eles estão cultuando a Ti. Eu te peço, ó Deus, que Tu receba como um cheiro suave o nosso culto. Deus, tome cada pessoa em suas mãos, Deus. Deus, guarde, proteja. Deus, todo espírito de enfermidade, ó Deus. Pai, que não venha alcançar, que não venha chegar, Pai, na casa desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço uma semana de vitória, uma semana abençoada. Continue, Pai, nos guardando e nos protegendo, Deus. Deus, e tudo aquilo, Deus, que tiver retido no mundo espiritual, Deus. Deus, que chegue até os nossos irmãos. Pai, que eu te peço desde já, uma noite de sono tranquilo, abençoada, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Agora dê um abraço na pessoa mais linda que está do teu lado. Amém? Deus abençoe a todos aí que entraram, a irmã Rosa, irmã Lourdes, irmão Antônio, né? Deus aí abençoe cada um. Deus é contigo, tá, Daniele? Confie no Senhor que a vitória é sua, tá? Todos aí, aqueles que eu não falei, mas Deus sabe de cada um que entrou aí. A nossa também, a nossa irmã Marlene, juntamente com Monique, Tamires, irmão José Carlos, Cristina, Vinícius. Deus abençoe vocês, tá? E quarta-feira tem mais, né? Mais uma mulher da Bíblia, né? Que vai encerrar agora quarta-feira, né? Nosso culto, né? De quarta-feira do Outubro Rosa, entendeu? Então aí quarta-feira a gente vai falar mais de uma vitoriosa aí, em nome de Jesus. Até quarta às 19h30. E domingo começa Novembro Azul. Aí a gente vai vir de azul. dos homens vitoriosos. Amém. Amém? Não percam.